Você vai conhecer hoje um equipamento inédito no Paraná para o tratamento da hérnia de disco aqui na Clínica Salgado, Saúde Integral e Reabilitação do fisioterapeuta Afonso Salgado. O equipamento é fornecido pela franquia do ITC, Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral, que já está presente em 16 clínicas em todo o Brasil. Este tratamento inovador ajuda a evitar a cirurgia da coluna vertebral. O doutor Afonso Salgado, que está trazendo este equipamento para Londrina, nos explica como funciona essa nova técnica. Essa técnica ela foi aprovada pelo FDA americano e são máquinas e um protocolo que foi adaptado no Brasil por um colega chamado Dr. Helder Montenegro e que a partir daí de São Paulo, que foi o lugar precursor no Brasil, nós compramos essa franquia para trazer para Londrina. Então ele criou uma adaptação a essas máquinas e que ele chama de RMA, que é uma reconstrução músculo-articular de toda a coluna vertebral. E como essas máquinas funcionam e trazem esse benefício para o paciente? Primeiro, nós temos duas máquinas importantes. Uma delas ela faz a tração, ela é executada no início do tratamento, quando o paciente vem com queixa de dor. E nós fazemos, além dessa máquina de tração, que vai abrir os espaços entre as articulações, o trabalho de fisioterapia manual. E depois uma segunda máquina, que no caso das hérnias de disco, em processos degenerativos como a artrose, ela abre os espaços entre essas articulações. Então é uma máquina chamada de flexo-extensão. Então ela abre os espaços. E qual o tempo de tratamento? O tratamento ele dura em média 2 meses. Então o paciente ele praticamente adere a um protocolo de tratamento, no caso 3 vezes por semana no mínimo, e que vai até 2 meses. Nós colocamos então as máquinas e dentro dessas máquinas o protocolo envolve alguns tipos de exercícios. São exercícios de estabilização e de fortalecimento muscular. E normalmente até 2 meses nós podemos ter uma ideia de qual é a evolução do caso de cada paciente. E nós sabemos que esses estudos foram feitos nos Estados Unidos e giram em torno de mais ou menos 87% dos casos com positividade de tratamento, evitando alguns casos cirúrgicos. Então tem base científica e também muita pesquisa. As pesquisas foram feitas pela medicina quiroprática, é uma outra profissão que manipula as pessoas nos Estados Unidos, e foi aprovada pelo FDA baseado nessas pesquisas. Então, e tem vários graus, né? A hérnia de disco tem pessoas que estão no começo, tem outras que já estão em grau mais avançado. E qual seria o grau para começar a se fazer esse tratamento? Normalmente os pacientes eles vêm com um quadro muito doloroso. Além da dor, eles vêm com desvios, né? Porque é uma posição que nós chamamos contra-dor, é chamada posição antálgica. Nesse início, normalmente nós colocamos aparelhos de tração suave e fazemos várias modalidades de pé, até diminuir a dor. Então esse é o paciente que ele está no início, que ele teve uma dor aguda e que normalmente reduz ou espontaneamente, ou com medicamento, ou com esse tratamento, perto de 3 semanas iniciais. Então, e a vantagem desse tratamento, como o senhor disse, os medicamentos, né? Porque às vezes a pessoa não quer operar, ela não quer correr o risco de uma cirurgia e acaba se medicando e usando muito anti-inflamatório aí pelo resto da vida. Normalmente os medicamentos eles comprometem não só o sistema musculoesquelético, mas o sistema renal e o sistema gastrointestinal. Então normalmente a gente diz que se nós pudermos tratar junto com esses medicamentos, evitando o uso dos medicamentos, substituindo por outras modalidades analgésicas, é mais propício ao paciente ele restaurar a sua função.
Então, e você disse 2 meses. Depois desse tempo, ele tem que fazer uma manutenção, ele tem que continuar com algum outro tratamento fisioterapêutico? Após 2 meses, nós indicamos esse paciente a ele procurar normalmente uma academia, onde os profissionais, né, com personal trainer, vão dar uma atenção especial em fortalecimentos específicos para a coluna vertebral, abdômen, membros inferiores e superiores. Além disso, nós já treinamos no último mês exercícios de estabilização, onde ele vai aprender a não só contrair seus músculos, mas também executar suas atividades de vida diária em casa, lavando roupa, pegando objetos, transportando objetos. Afonso, e a complementação das mesas se dá depois pelas técnicas de terapia manual que são muito utilizadas hoje? Eu mesma sou adepta, gosto muito, faço, estou bem hoje por conta dessas terapias. Normalmente nós utilizamos a terapia manual no início, quando aqueles pacientes chegam com muita dor. São técnicas que nós vamos ir diretamente sobre os ossos, sobre o sistema nervoso, sobre as vísceras, né, sobre a fáscia e sobre o sistema muscular. Então são técnicas suaves. Hoje a gente chegou de um congresso recentemente e que eles falaram que quanto mais suave, melhor resposta o cérebro dá para alívio da dor. E quais são essas técnicas? Normalmente são técnicas derivadas da Oceania, né? Da técnicas de Mulligan, técnicas de osteopatia, técnicas de relaxamento miofascial. E essas técnicas são feitas com uma pressão que vão no máximo a 2 quilos dentro daquele centímetro quadrado. Então são técnicas bem confortáveis ao paciente. Então, porque a hérnia de disco, além da dor, ela mexe e compromete todo o esqueleto, não é? As hérnias de disco cervical, elas, além de darem dores centrais, vão para dentro da cabeça, vão provocar cefaleia, enxaqueca, pode, dentro de migranas, afetar do couro cabeludo, só uma parte, indo dentro dos olhos, né, afetar até a articulação temporomandibular e descer para os braços. E já na lombar afeta intestino, sistema gastrointestinal e vão, obviamente, irradiar para membros inferiores. Afonso, a gente sabe que a hérnia de disco traz muito desconforto, a qualidade de vida da pessoa cai muito. E essas técnicas são técnicas que são possíveis serem usadas às mesas e com outras terapias? Normalmente, para a gente entender, cada 10 pessoas no mundo, 8 durante todo o curso da sua vida sofrerão ou terão dores nas costas. E dentro dessas técnicas nós podemos aliviar muito. Quando elas foram detectadas precocemente, nós temos condições de direcionar melhor o tratamento. Por exemplo, uma curiosidade, na França, todas as mulheres que tiveram filhos, sejam por parto normal ou parto cesárea, como ela distendeu o seu abdômen, o abdômen, né, ele vai participar na estabilização vertebral da lombar, o governo dá 10 sessões gratuitas de fortalecimento da musculatura abdominal. Então eu acho que o que a gente podia fazer, além de tratar, é prevenir, através de exercício, uma boa dieta, né, e através do fortalecimento e alongamento muscular. E até que ponto a hérnia de disco, a cirurgia, né, de hérnia de disco pode ser evitada e essas máquinas podem ser usadas com um sucesso total? Nós temos visto, então, que as pesquisas mostram que 87% dos americanos, nós vamos agora corresponder a esse estudo no Brasil, são tratados e podem evitar cirurgias. Nós também temos que ver o outro lado, né? Quando os pacientes eles chegam aqui já perdendo o reflexo, com atrofia muscular, com uma dor contínua que não se esgota em nenhum momento, nem durante a dor, ela piora à noite a dor, nós temos que ter um bom senso de indicar o mais rápido para o cirurgião, porque senão ele vai perder, né, toda a parte de inervação, isso a gente sabe que é irreversível. E nós também temos que ver que o paciente, quanto mais precoce ele chega a nós, é mais fácil tanto o médico quanto nós tratarmos. E que nós devemos lembrar que a hérnia de disco ela tem a idade dela, né? Quando nós temos que lembrar que os discos eles são reidratados durante o sono. Então a idade normalmente é entre 20 e 50 a 55 anos. Abaixo normalmente é raro ter um problema de hérnia de disco, a não ser traumático, e acima nós temos os processos degenerativos.